A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a missionária Julie. Nós estamos mais um dia aqui na madrugada, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, ouvindo Ele falar. Aleluia! Hoje é dia 4/1/2024. Faltam 3 dias para a gente iniciar mais um jejum de Daniel, onde nós vamos colocar os nossos ouvidos, o nosso coração diante de Deus, com súplicas, com orações, tendo maior sensibilidade para ouvir o Pai, para se mover espiritualmente, para receber as revelações, os livramentos e tudo aquilo que Deus quer nos comunicar, porque Deus fala conosco. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus é uma pessoa. E a gente precisa ter intimidade com eles, né? É fundamental a gente ter um relacionamento real e pessoal com Ele. Então, para isso, nossos ouvidos, eles têm que estar postos no Senhor, porque há muitos ruídos, há muita comunicação visual, auditiva, todos os dias. E isso acaba afetando os nossos ouvidos, a nossa percepção, a nossa vida corrida, e a gente acaba não ouvindo Deus, não ouvindo a voz do Espírito Santo, que em todo tempo fala, em diferentes circunstâncias ele fala através da oração, através da igreja, através de louvores, através da palavra, que é o maior livro de revelações, né? Ele fala por sonhos, por visões, e fala, né, através da voz que tem dentro de nós. A voz que nos induz a fazer o bem, o que é certo, o que é reto. Júlio, como saber diferenciar a voz do meu eu, a voz do inimigo e a voz de Deus? A voz de Deus sempre é compatível com coisas boas, com o que é certo, com o que é justo, o que é de boa fama, o que é bom, o que é diante de Deus. Você pensa assim, Jesus faria isso? Então, se você acha que Jesus faria, você pode ter certeza, é o Espírito Santo falando, porque ele só pede a gente para fazer coisas boas, coisas direitas, coisas do reino de Deus. Então, e as coisas de Deus nunca têm, elas sempre nos dão paz, né? A gente sente paz. E Deus confirma com a gente. Quando é dele, ele fala, ele dá confirmação 2 vezes, normalmente 3 às vezes. Então a gente sabe que veio dele. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, Paizinho amado, oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, mais um dia buscando Tua face, buscando a Tua presença, nos esvaziando, diminuindo nós para que o Senhor cresça, Pai. Precisamos tanto, Senhor, nos humilhar diante da Tua potente mão, Senhor. Quebra nosso orgulho, prepotência, arrogância, Senhor. Toda inveja, Deus. Toda obra, Senhor, de rebelião, que possa haver em nós, Senhor, vinda de Lúcifer, vindo da obra da maldade, da obra da treva, nós desligamos no mundo espiritual, nós desligamos todo o mal, toda a nossa ligação com a treva, Senhor. Seja pelos nossos pecados, seja por brechas que a gente dá, por atos, omissões, pensamentos, palavras. Perdoa, Senhor, nossos pecados, porque o bem que a gente quer a gente não faz, mas o mal, esse a gente pratica. E nós estamos aqui, Senhor,
buscando a tua face. Nós reconhecemos como somos incapacitados, Senhor, como somos injustos, infiéis, pecadores, mas em nós, Senhor, uma vontade muito grande de fazer o que é certo. E a palavra diz que o querer e o efetuar vem de Ti, é o Senhor que nos ajuda, com o Teu Espírito Santo, porque Jesus veio para que viesse o Consolador, o Espírito Santo, e Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! E nessa madrugada, Pai, ligamos a nossa vida com o mundo do reino do Teu amor, do reino de Deus. Era isso que João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus também, ele pregava que é chegado o reino dos céus. Um reino que não é político, um reino que não é de guerra, um reino que não é para tomar partidos dessa terra, mas o reino de Deus é um reino de paz, um reino de humildade, de amor. Aleluia. Porque Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não negou seu Filho a nós. O que Ele negaria? Aleluia. E nessa madrugada eu peço visão espiritual, abre os nossos olhos, tira a cegueira, tira a surdez do nosso ouvido, Pai, que impede que a gente te escute, que a gente faça a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa mazela, nos nossos pecados, na nossa carne, a vencer as propostas de Satanás em nome de Jesus. Porque todo o dia o inimigo tenta nos destruir, todos os dias. Mas maior é aquele que está conosco. A palavra diz que tem muro de fogo em nossa volta. E Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E no tempo de tribulação, Ele nos guardaria. Aleluia. Nós cremos, Pai. Nós trazemos à memória todas essas promessas, Senhor. Que nada nos separaria do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem céu, nem inferno. Nem demônios, nem anjos. Nem vida, nem morte, nem doenças, nem escassez. Nada nos separaria do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai. O Senhor me botou uma palavra no meu coração, para os nossos corações, que fica lá em Lucas, no capítulo 15, a parábola da moeda perdida. Pai, fala conosco, que não seja eu, mas seja a Tua boca falando aqui conosco. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essa mulher, ela fala de uma perda, né? Algo tinha sido perdido. Isso foi perdido dentro da casa dela, né? Então, ela nos dá indícios aqui, né? Essa parábola que Jesus conta, fala de um pecador, né? Que está diante de treva, um pecador que está diante de um lugar, um ambiente que precisa ser limpo.
fala de escuridão e fala de que é necessário procurar aquilo que foi perdido, né? Que era algo muito precioso aos olhos dessa mulher, né? Então, ela acender fala do reino de Deus, né? O reino de Deus é luz. Jesus é a luz do mundo, ele é o sol da justiça. E ele vem para dissipar toda a treva. Então, essa parábola nos ensina a gente perseverar quando algo na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, algo se perdeu. Algo não está da forma que a gente gostaria que estivesse. Então essa mulher, ela toma decisões de ela com Deus, né? Porque aqui diz que tinha algo perdido, né? Que ela precisava encontrar e que era algo muito precioso. Então ela acende a candeia. A gente vê outras parábolas que falam de luz, de candeia, né? Das virgens, das 10 virgens que estavam à espera do noivo, que é Cristo, e elas 5 despreparadas e 5 prudentes, preparadas. E elas se preparam com óleo. Todas dormem, né? Elas acabam dormindo, porque o noivo chega à noite. A palavra diz que o dia do Senhor é como um ladrão, né? Que a gente tem que estar preparado, porque pode ser a qualquer momento. Então essas mulheres se prepararam como essa mulher se preparou. A luz não pode apagar, né? A luz não pode apagar. A unção não pode apagar. A chama que vem do Espírito Santo de Deus não pode se apagar. A gente não pode viver em treva. Nós somos da luz, filhos da luz. Não podemos, em hipótese nenhuma, viver em treva. Todas as vezes que a gente estiver em treva, a gente está longe da presença de Deus. A gente saiu do caminho de Jesus, né? Então a palavra diz que a gente tem que estar atento, vigiando, vigia quem está de pé, para que não caia. Por quê? Porque a palavra diz que a gente pode cair, que a gente pode escorregar. E a gente tem que, na hora, se levantar. Se levantar, se posicionar, pegar a vassoura, limpar, tirar a sujeira, tirar a porqueira, a podridão, o pecado, lutar. E quando a gente não consegue vencer determinados pecados, né? Jesus ensina a gente a se arrepender. O arrependimento, e quando a gente deixa o pecado, a gente encontra a misericórdia, né? Então, a gente busca largar aquilo que está nos afastando de Deus, né? E aí a gente jejua, a gente ora para se fortalecer, busca na madrugada, para que a gente possa vencer a nossa carne, vencer Satanás, vencer as nossas inclinações. Que a palavra diz que nós somos inclinados para o mal, né? E nós temos uma determinada, cada um tem uma fraqueza. E a gente tem que lutar contra aquilo, né? Lutar, perseverar, para que a gente vença todo o mal. E nessa noite eu te pergunto, o que foi que você perdeu, né? O que foi que você perdeu? Que precisa ser achado
né? O que foi que você perdeu? Essa mulher, ela estava em escuridão, ela estava na treva, ela estava distante, ela estava desviada. Ela se afastou do caminho, do propósito, da casa do Pai. O que foi que perdeu? O primeiro amor, as primeiras obras. O primeiro amor é aquele, quando a gente conhece Jesus, quando os nossos olhos olham Jesus. É aquele amor genuíno que a gente sente quando a gente encontra Ele, a pérola perdida, a pérola mais preciosa, o campo que tem o maior tesouro, que é Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é a pedra, a pérola mais preciosa, a mais preciosa de todas. Então esse é o primeiro amor. Jesus é o nosso amado. E as primeiras obras, que é a gente fazer a obra de Deus, cuidar. Muitos faziam a obra e pararam. Muitos foram pessoas que serviam, que faziam, que se dedicavam, que davam o seu melhor no altar de Deus, né? Que davam o seu melhor à obra do Senhor, mas largou, deixou, né? Perdeu aquilo. E isso pode acontecer com todos nós, com todos nós. E o que essa parábola nos ensina? Tem que se arrepender, tem que voltar, tem que entender que perdeu algo muito precioso, que não tem como ficar perdido, que a gente precisa reaver, né? Tem que reaver o que perdeu. E a pergunta que eu faço hoje, o que foi perdido na sua vida, né? O que foi perdido que em 2024 você quer que volte para a sua vida? É um ministério? É a família? É as suas finanças? É o equilíbrio emocional? É a sua saúde? Porque ela tinha algo e ela perdeu dentro de casa. A unção, a luz, a alegria, né? Então, essa palavra nos faz refletir daquilo que a gente precisa encontrar. Júlia, sair dos caminhos do Senhor. Como eu escuto isso? Mas a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Ele vai levantar a gente todas as vezes que a gente cair. E a gente clamar, a gente se arrepender, e a gente pedir a mão dEle. Senhor, eu caí, eu errei, eu pequei. Não continuar sempre nos mesmos erros, né? Mas nós somos passíveis de erro e o Senhor diz que Ele nos ensina. Quando é necessário, Ele nos bota na escola, na faculdade de novo para aprender. A faculdade de Jeová é o deserto, né? Essa escola de Jeová, o deserto. Ele nos leva ao deserto para falar de amor. Porque Adão pecou no paraíso, mas Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás no deserto. Então, deserto é lugar de intimidade, é lugar de vencer, é lugar de aprender, é lugar de se arrepender. Porque normalmente, quando o Senhor nos coloca nos desertos da vida, é por amor, né? Ele ama a gente. Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos corrige, né? Ele nos disciplina. Assim como a gente disciplina os nossos filhos,
O Senhor também nos disciplina. É bom? Não, não é fácil. Ele nos quebra, ele nos mói, né? Ele faz a ferida, ele mesmo a cura. Porque a gente não tem crescimento diante da alegria. O nosso crescimento vem de batalhas. O nosso crescimento vem de dias difíceis. É nos dias difíceis que a gente entende que a nossa dependência tem que ser dele. É nos dias difíceis que a gente entende que a gente precisa do nosso Pai. Porque tem coisas que médico não resolve, psicólogo, psiquiatra, mãe, pai, marido, filho. E a palavra diz: se você não deixar pai, mãe, marido, filho e não me colocar acima deles, vocês não podem ser meus discípulos. Então, Jesus, ele está acima de todos, de tudo, porque só ele pode te salvar. Pai não vai te salvar, filho não vai te salvar, irmão não vai te salvar, igreja, né? Nada disso nos salva. Agora Jesus, ele tem salvação. E a palavra diz: negue-se a si mesmo. Isso quer dizer que não só as pessoas, mas nós também. Se a gente se colocar acima dele, a gente não pode ser discípulo dele. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E me siga. Então, trata-se de renunciar. Renúncia de vontade, renúncia da própria carne, renunciar ao pecado, né? Existe um preço para ser pago quando a gente decide ser cristão. É um preço, né? Tem um valor aí que a gente precisa estar nessa caminhada, fazendo ajustes direto. Porque quando a gente conhece Jesus, ele é a porta, ele é o caminho e ele é a verdade. E aí quando a gente entra nessa porta, nesse caminho, a gente vai passar ali por um tempo de amadurecimento, de crescimento, de limpeza. É o momento que Jesus nos limpa, porque a gente passa a conhecer Ele, né? A ter intimidade com Jesus. E a palavra diz: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E a verdade vos libertará. Então, existe uma libertação que precisa acontecer nas nossas vidas. A gente precisa ser liberto de várias coisas do nosso passado. Porque a palavra diz que, lá em Coríntios, que tudo se fez novo. Tudo se fez novo quando a gente aceita Jesus, quando a gente escolhe andar no caminho dele, ele ser o nosso Senhor e Salvador. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. Senhor da nossa vida é Ele decidir por nós. Sabe por quê? Porque a gente não faz a mínima ideia. Muitas das vezes o Espírito Santo fala assim para mim: você não vai para tal lugar. E aí assim a gente fica chateado, né? Porque a gente queria ir. Mas lá tinha um livramento para acontecer. Quantas vezes? Então, a pergunta é: eu posso ir? Eu posso fazer certa coisa? E ele vai te falar. E aí você pergunta: o Senhor vai estar comigo? O Senhor quer que eu vá?
Se ele disser não, não vá. Não faça. Não faça aliança, não faça negócio. Não vá no lugar. Não sente naquela mesa, não vá àquela festa. Porque muitos nãos de Deus são livramentos. A palavra diz que a gente não deve sentar na mesa, na roda dos escarnecedores. Está lá no livro de Salmos, no capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Se a pessoa não ama a Deus e Jesus, eu não sento naquela mesa com ela, a não ser para falar de Jesus para ela, para trazer essa pessoa para Cristo. Agora, sentar e comer num lugar onde as pessoas não amam a Deus, zombam das coisas de Deus, você vai estar atraindo maldição para sua vida, né? Então, o Senhor está aqui no versículo 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. No 2 diz, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E por isso, ela é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, quando a gente está debaixo de obediência, debaixo da potente mão de Deus, é mais fácil da gente evitar a queda, o desvio, o pecado, né? Então, que a gente possa escutar a voz do Senhor. A gente vai começar o jejum de Daniel. Quem tiver dúvida pode conversar comigo. O jejum de Daniel, ele pode ser feito de várias formas. Eu já fiz ele bem restrito mesmo. Que legume, verdura e fruta, água. Mas eu já fiz outros com mais... que eu abri algumas lacunas, entendeu? Ele pode ser feito tirar todas as carnes, as guloseimas, as frituras e deixar os derivados de leite e ovo para quem tá com a saúde debilitada, para quem tem alguma doença, né? Então, para quem é idoso. Então, quem tiver dúvida sobre o jejum de Daniel, pode entrar em contato comigo. A gente vai começar no dia 7 e vai até o dia 28 de janeiro, buscando, né, de Deus revelações, suplicando, orando. Tem tantas coisas que a gente precisa orar para a nossa nação. Deus está me falando das guerras. Antes do ano acabar, ele falou da queda da Babilônia, a instauração do reino do homem da perdição, que é o reino das trevas, né? A gente sabe que ele se levanta contra tudo que é de Deus. E a luz acabou, minha gente. Mas eu vou continuar. Não tá fácil, não. Eu vou continuar gravando, porque Deus é mais, né? Deus é maior. Deus é poderoso. Ele é forte na batalha. E Ele guerreia em nosso favor. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina e voltará para buscar a noiva e a igreja. Então, vou terminar aqui, né? Qual é a área da sua vida que Jesus precisa colocar tudo pro alto hoje? Essa mulher, ela tirou tudo do lugar e foi varrer, né? E assim é na nossa vida. Tem muitas áreas da nossa vida que elas precisam de Jesus, que elas precisam de uma intervenção de Cristo, né? Então, qual é a área da sua vida que hoje Jesus precisa entrar e botar tudo pro alto, para varrer, para limpar? É a vida espiritual, são os seus sonhos, é o teu financeiro, é a família, é formar uma família, é largar as dívidas, é melhorar a saúde. Qual é a área da sua vida que Jesus precisa entrar e limpar para resgatar, para colocar tudo no lugar? Aleluia. Então, que a gente possa entregar, porque Jesus é especialista em resgatar o que perdeu, o que a gente perdeu. Ele é especialista em reviravolta, ele é especialista em limpeza. A palavra diz que nós precisamos passar pelo sabão de lavandeiro, né? O sabão que nos purifica de toda sujeira, de toda maldade, de toda impureza, porque somos impuros. Habitamos no meio de um povo impuro, como Sodoma e Gomorra, como a Babilônia, como o Egito. Mas nós vemos Daniel não se corromper, Misael, Ananias e Azarias, que são os 3 da fornalha, não se corromper na Babilônia. Aí nós vemos José não se corromper no Egito. Então foram homens que, mesmo estando em geografias diferentes, mesmo não estando junto da sua nação, dos seus costumes, eles continuaram sendo fiéis a Deus, né? Guardando o coração. A palavra diz, se tem algo que a gente precisa guardar, que a gente guarde o coração. E que os nossos olhos precisam estar sempre limpos, porque se o nosso olho, o nosso coração estiver limpos, tudo vai ser vida, né? Agora, se a gente tiver um coração corrompido, olhos corrompidos, tudo será treva. Então, que o Senhor possa limpar os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso coração, limpar nossas mentes, porque, assim como eu disse no início, nós somos alvejados de informações, de sujeira nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, e aquilo vai entrando, né? Entrando, mas precisa sair. Precisa sair todo o mal, limpar. Muitas vezes nós vamos precisar passar pelo fogo, nós vamos precisar ser quebrados por Jesus, nós vamos precisar tomar um banho com sabão e limpar as vestes, né? Trocar as vestes sujas por vestes limpas, puras. A palavra lá quando o sacerdote Josué ele sai do cativeiro babilônico, Satanás vem para inquirir ele, para dizer que ele estava com vestes sujas, que ele estava em pecado, porque eles estiveram no cativeiro. É um anjo do Senhor
desce e purifica, né? Purifica aquele homem, coloca um turbante branco na cabeça dele e vestes brancas e limpas. Jesus também diz que a gente precisa ser como uma noiva, pronta, pura, com as vestes limpas, brancas, alvejadas, né? E a palavra também diz que a gente vai passar pelo fogo. A prata e o ouro, eles passam pelo fogo para tirar todo o metal, toda a sujeira, que não é ouro e que não é prata. Então, faz necessário também que a gente seja purificado. E todas as vezes que não tiver bom, que Jesus que a gente possa descer, né? Porque a palavra diz que Jesus se humilhou, né? Mas que Deus depois o exaltou e deu um nome a ele acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Se Jesus se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, se ele foi humilde, que a gente também possa descer, possa reconhecer os nossos pecados. Lúcifer, ele pecou quando ele se achou bonito demais, poderoso demais, grande demais, né? E aí ele pecou, ele se rebelou contra Deus. O orgulho, a soberba, a prepotência tomou conta dele e ele se rebelou contra Deus. Ele teve inveja do que Deus é, né? Do poder, da posição, e ele quis ser Deus. Então, que o Senhor nos livre de todo orgulho, de toda prepotência, de toda arrogância, e que a gente possa fazer como Jesus, Filho de Deus, Deus Filho, que se humilhou, desceu, foi obediente, e foi obediente até a morte de cruz. Que a gente possa ter essa mente, a mente de Cristo, a mente do Filho de Deus. Que a gente possa se arrepender, que a gente possa largar o pecado, que a gente possa voltar para os caminhos do Senhor, que a gente possa fazer aquilo que é correto diante de Deus. Porque há recompensa, há galardão no céu. Aleluia! Então, que você possa entregar a Jesus tudo aquilo que foi perdido. E aí a palavra diz também que quando essa mulher achou a dracma perdida, algo precioso, que ela perdeu aquela moeda, o que ela fez? Ela chamou amigos e vizinhos para se alegrar com ela. Então, há momentos da nossa vida que para a gente se achar, a gente vai precisar ficar sozinho. A gente vai precisar buscar, né, a face de Deus. A gente vai precisar de um tempo de solitude, só nós e o Senhor, para orações, para jejuns, para súplicas, para uma intimidade maior com Deus. Até que a gente encontre novamente a luz. Precisa acender a luz, limpar o que tem de sujeira. E isso é na nossa casa, na nossa vida. Muitas vezes a nossa casa está suja, está tudo fora do lugar. Os nossos filhos estão se perdendo dentro de casa, casamentos estão se perdendo dentro de casas, filhos estão se drogando, estão se prostituindo, às vezes nas redes sociais, estão tendo contato com gente perversa, maligna, diante dos nossos olhos, e a gente não se deu conta que a treva entrou. Tudo que o inimigo quer é saquear nossas famílias, né? Saquear o nosso ministério. Ele quer uma pessoa sem unção, uma pessoa morta, uma pessoa que vive em pecado. Ela está ali pregando, adorando, mas a unção de Deus já não está ali há muito tempo, como Saul. E
E que a gente possa ser como Davi. Errou? Busca o Senhor, porque vai chegar um momento de tanta gente bater, importunar, Ele vai fazer aquilo que a gente está pedindo e que a gente não consegue sozinho sem Ele. Porque o querer e o efetuar vem de Deus. E muitas das vezes o Senhor vai dizer para a gente: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu não tem, não pode, não é, entra o poder de Deus. E Ele é uma fonte inesgotável de tudo que a gente precisar, né? Ele é uma fonte inesgotável. Muitas das vezes o Senhor não quer nos curar. O Senhor não quer nos dar aquilo que a gente gostaria. Ele diz não pra gente. Mas ali Ele tá permitindo que a gente encontre Ele naquele deserto. Encontre Ele naquela dificuldade, naquele luto, naquela escassez. E que a gente possa estar mais perto dele, mais íntimo. Porque essa palavra aqui, ela fala, né, da luz. A luz tem que resplandecer na treva. A palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai, cada tempo, mais e mais, até que seja dia perfeito. Então, a vereda do justo é todo dia tirar a treva, até que amanheça na nossa vida, né? Até que amanheça, Cristo amanheça em nós, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, né? Família, filho, finança, ministério, saúde. Mas tem momentos que Deus fala pra gente que Ele não vai conceder o nosso pedido naquele momento, como Ele disse para Paulo. Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na nossa fraqueza, nós somos fortes em Deus, né? Aleluia. E aí essa mulher diz que depois que ela acende a candeia, que ela tira a treva que estava na casa dela, na vida dela, nos olhos, nos ouvidos, na boca, no coração, na mente. Depois que ela liga a candeia e faz tirar a treva e acender a luz, que é Jesus, ela começa a varrer. Ela varre aquela casa. Ela varre para longe da vida dela tudo aquilo que está impossibilitando ela. Então, essa mulher, ela depois que acha, né, o que estava perdido na vida dela, o que ela faz? Ela chama as amigas. Ela chama as vizinhas para se alegrar com ela. Não queira pessoas na sua vida que não conseguem se alegrar com a tua alegria, né? Porque para chorar com a gente vai ter muita gente. É fácil. Agora, difícil é alguém que se alegre na nossa alegria, né? Quando Deus resolve prosperar, quando Deus resolve mudar, quando Deus resolve abençoar, quando Deus resolve derramar sobre a nossa vida, que só fique aqueles que se alegram com a gente. Aleluia! Nós estamos vivendo num mundo hipercompetitivo, de rede social, de inveja, de fofoca, de todo tipo de obra da carne, né? Então, e a gente vê que a inveja, ela vem de Satanás, ela vem de Lúcifer, né? E que ele está perto de pessoas que se alegram com a tua vitória. Pessoas que se alegram quando você está vivendo o melhor de Deus na sua vida. Aleluia! Que a gente possa
teus pés fixos em Cristo, para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor.